tarde a todas e todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Jaqueline Calado, sou professora de educação infantil e atualmente estou à frente do Núcleo de Educação Étnico-Racial aqui da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Estamos hoje aqui presentes com vocês para apresentar alguns documentos orientadores da SME sobre a população migrante, hoje que é o Dia Internacional dos Povos Migrantes, né? E nós vamos apresentar esses documentos que foram elaborados durante o ano de 2020, um ano que foi atípico, muito desafiador para todos e todas, né? Mas somos educadoras, educadores, e nós não desistimos, né? Nós sempre estamos nos reinventando, e por aqui não foi diferente, unimos nossos esforços para estarmos aqui juntos hoje. Quero fazer o agradecimento, né, porque esses materiais que nós vamos apresentar hoje não foram construídos sozinhos, né? Nós tivemos muitas mãos, muitos apoios e parcerias. Então, quero agradecer primeiramente ao Wagner Palanque, que é o diretor do Núcleo Técnico do Currículo, ao qual o NEER faz parte. Ele que nos impulsionou, nos orientou para que a gente buscasse parcerias muito potentes para a construção desse lindo material. Então, nosso agradecimento ao Wagner. Agradecemos também a parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Nós temos um material, que um desses materiais nós fizemos em parceria com a Secretaria, então, o nosso agradecimento. Agradecemos também a ONG Repórter Brasil, que em um dos materiais esteve presente de forma muito ativa e que nos ajudou na construção do material. Então, muito obrigada, ONG Repórter Brasil. Agradecemos também à Unesco, que esteve presente, que está nos ajudando nessa parceria, para que em breve esse material possa estar na mão de todos e todas. Agradecemos também ao Daniel, o nosso intérprete, que está aqui conosco, que ele é da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. E agradecemos também as nossas assessoras, autoras dos materiais, Paola de Souza Mandalá, Ingrid Lidiane, Patrícia Santos e Marina Reynolds. Então, muito obrigado a todos e todas, obrigada ao público presente, desejamos que seja uma tarde muito boa, muito feliz, que a gente possa construir conhecimento, que vocês possam gostar, né, desse material que nós estamos propondo e apresentando para vocês. Então, para que a gente possa iniciar, eu quero convidar o Vinícius Duque, representando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, para falar do primeiro material, que é o Portas Abertas. Vinícius, boa tarde, muito obrigada pela sua presença, passo a palavra para você. Oi, Jaqueline, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço pelo convite para a gente poder participar desse encontro. Acho que é uma oportunidade muito rica e ele se encontra, esse encontro não é um início, né? Ele é a continuação de um longo trabalho que a gente tem, uma parceria de anos com a Secretaria Municipal da Educação e a Secretaria de Direitos Humanos, que é uma secretaria um pouco mais nova que a Educação, né? A gente existe aqui há uns 8 anos, mas que desde a existência sempre trabalhou junto, em parceria. E Portas Abertas, que é o projeto que a Jaqueline mencionou, é um projeto muito caro para a gente, muito importante, porque é um exemplo muito virtuoso, muito interessante de uma parceria, de um trabalho intersecretarial, né? Um trabalho feito por 2 secretarias, trabalhando as diferentes potencialidades, aproveitando tanto o papel e a força que tem a rede municipal de ensino, a sua capilaridade, os professores, a estrutura, junto com uma parte técnica relacionada com as migrações, um trabalho que foi feito a muitas mãos e que hoje o projeto já com mais de 4 anos de existência, a gente fica muito feliz de ver esses frutos, de ver essa concretização. A gente sabe que a migração e a educação, elas se afetam de uma maneira mútua, né? Os movimentos migratórios afetam sistemas de ensino, assim como a educação modifica também os movimentos migratórios,
E é nessa relação que a gente precisa sempre buscar ferramentas e formas para trabalhar, para a gente explorar essa potencialidade proporcionada por esses movimentos, né? Então, hoje, acho que marcando essa data do Dia Internacional do Imigrante, é muito rico poder estar aqui conversando com vocês, com educadores da rede municipal de ensino, que são quem, de fato, coloca isso na prática, né? Essas políticas não são construídas em gabinetes, né? Elas são pensadas, a gente discute aqui, mas ela acontece de verdade, ela é tocada pelos professores, pelos educadores, em cada uma das escolas. Então, a gente construiu materiais que suportem, que apoiem pedagogicamente os professores, as professoras, todos os educadores nesse trabalho na ponta é fundamental. Então, nisso a gente tem esses dois materiais hoje sendo apresentados, compartilhados aqui, que os materiais produzidos do Portas Abertas, e aí a gente tem uma outra parceria muito legal, muito positiva com a universidade, com a professora Paola, que desde o início do projeto sempre esteve próximo da gente na construção desses materiais pedagógicos. Agora a gente avança dando um passo novo, tendo um material produzido pensando em cada peculiaridade que cada um dos níveis de ensino que esse curso de português para imigrantes, que é o Portas Abertas, oferece, contando também com o apoio da professora Ingrid. Acho que a gente vai estruturando e dando passos no fortalecimento dessa política municipal. Então, por parte da Secretaria de Direitos Humanos, a gente agradece muito essa parceria, essa possibilidade de sempre construir de maneira colaborativa. Pensar em política pública é sempre pensar em soluções que são complexas, e por isso, quanto mais pessoas, mais diferentes áreas de conhecimentos a gente tem trabalhando na construção desses projetos, é fundamental para que essas medidas funcionem. É isso, já que agradeço novamente e desejo a todos uma boa tarde, uma boa conversa. Muito obrigada, Vinícius. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Portas Abertas. É um projeto, como nós falamos, intersecretarial, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Esse projeto acontece desde 2017, intitulado Portas Abertas, Português para Imigrantes, e tem como objetivo o ensino de língua portuguesa para a população imigrante. Quem são essas pessoas que podem se matricular? São alunos, alunas, estudantes da rede de ensino, os familiares e também os demais membros da sociedade civil que tenham interesse de aprender a língua portuguesa, de se apropriar, né? O nosso projeto, ele acontece desde 2017, como o Vinícius comentou, e ele tem além do ensino da língua portuguesa, através dele, por meio do ensino, a gente visa promover a cidadania e a autonomia dos estudantes, tá? E aí, como que você, professor, professora, gestor, pode fazer para ter esse programa, esse projeto na unidade de ensino de vocês? É preciso formalizar esse projeto, incluí-lo no projeto político-pedagógico da unidade, e aí quem ministra essas aulas são os próprios professores da rede. E para isso vocês precisam fazer um curso, uma formação que é oferecida pela SME, para que vocês estejam aptos a dar essas aulas de português para imigrantes. Desde 2017, quando teve início o projeto, foram oferecidas cerca de 280 vagas para os professores, para as professoras, e no ano de 2020 foram 100 vagas ofertadas. Então, nós gostaríamos de deixar o convite a você, professor, professora, que sabe que na região onde vocês atuam há uma grande quantidade de população migrante e que vocês tenham interesse de levar esse projeto para a unidade de vocês, para fazer esse atendimento. Então, como o Vinícius mencionou, lá no comecinho, nós já tínhamos um contato com a professora Paola, foi ela uma das autoras, né, ela foi coautora do primeiro material, e nós tínhamos o material de módulo básico. E aí, porém, o curso ele é ofertado em módulo básico, intermediário e avançado. E aí, para dar continuidade nesse projeto tão potente, que traz essa cidadania a essas pessoas que têm por direito
estarem presentes no nosso município e receber educação, saúde, assistência social, a gente viu que era necessário dar continuidade e ter esses materiais. Então, nós convidamos a Paola, a Marina, a Ingrid e a Patrícia para a escrita desses materiais. E hoje a professora Paola vai estar representando as outras autoras e poderá falar para vocês um pouquinho desses materiais que foram construídos, elaborados com muito trabalho, um trabalho muito lindo, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Professora Paola, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela parceria, seja bem-vinda, boa tarde. Eu passo a palavra para você. Boa tarde, Jaqueline. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada pela oportunidade de continuar a longevidade aí do projeto Portas Abertas. Bom, meu nome é Paola Mandalá, eu sou uma das autoras do material didático e também da capacitação. As outras autoras, como a Jaqueline falou, né, são Rosane de Sá Amado, que é da Universidade de São Paulo, a Marina Reynolds, que é da Unifesp e atualmente é da UFMG, a Ingrid e a Patrícia Santos, né? Eu não tenho agora a informação de qual universidade elas são. A Patrícia eu sei que é da Universidade de São Paulo. A Ingrid eu não tenho essa informação. Se você tiver, por favor, Jaqueline, pode falar, tá? A Ingrid também é da USP. Também, né? Da Universidade de São Paulo, né? E, bom, eu vou falar sobre o histórico um pouco do Portas Abertas, né, desde 2017, falar como foi a capacitação, como é a elaboração desse material, como foi, né, e falar de como o projeto está hoje, tá bom? Bom, eu sei que eu tenho um tempo limitado, né, por favor me avise se eu começar a falar muito, porque eu gosto muito de falar, tá? Então, eu fiz o meu mestrado em ensino de português para estrangeiros, eu defendi em 2015 e comecei em 2012. E esse mestrado, ele procurou, né, trabalhou com a população boliviana imigrante nas escolas públicas de São Paulo. Então, era a população boliviana em idade escolar, não eram os adultos. E no meu mestrado eu defendia a necessidade, a importância de um programa institucional, de acolhimento, de recepção linguística e cultural de imigrantes, né, que fosse algo institucional, né, e não isolado como acontecia e sempre acontece, e ótimo que aconteça, né, dessa maneira espontânea na sociedade, muitas vezes de grupos religiosos, ONGs, né, e pessoas que se organizam também. Então foi muito bom, porque em 2016, no finalzinho do ano, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria de Educação, né, as municipais, entraram em contato com esse grupo, né, de autoras, para a realização desse projeto. E o projeto é justamente isso, é um projeto de recepção de imigrantes, né, um projeto institucional, institucionalizado. Então foi ótimo isso e tal, e o tempo era muito curto para a gente conseguir elaborar o material e também a capacitação. Isso foi no final do ano de 2016, e a coisa toda tinha que sair para 2017, e saiu, né, como a Jaqueline e o Vinícius já falaram, né, começou em 2017. Então, muito rapidamente, nós juntamos esse grupo, que inicialmente foram Rosane Samado, que é da FEFELESH USP, eu, que sou do Centro de Línguas da FEFELESH também, e a Marina Reynolds, né, que é da Unifesp. Essa união inicial foi muito boa, porque cada grupo, né, cada cabeça dessa tinha um grupo, né, de pessoas trabalhando, estudantes, profissionais, pessoas que tinham passado por uma capacitação recente também, e pessoas que tinham muita experiência. Então, o grupo da Rosane, a Rosane principalmente, teve uma contribuição fantástica, que foi a elaboração das necessidades dos imigrantes estrangeiros. A gente que trabalha com ensino de português para estrangeiros, a gente elabora o material sempre pensando nas necessidades dos alunos, né? Então, eu, por exemplo, estava muito acostumada a elaborar material didático para estudantes estrangeiros intercambistas universitários.
as necessidades são muito outras, né? São pessoas que vêm aqui, ficam 6 meses e vão embora, eles têm muita necessidade de viajar pelo Brasil e tal, né? Necessidades acadêmicas também, de apresentações e tal. E o público imigrante tem outras necessidades. Então, a Rosane, ela tinha bastante já contato com Missão Paz e Oásis Solidário, que é dessas instituições que acolheram inicialmente os imigrantes antes das universidades começarem a pensar nisso, sabe? E com esse trabalho ela conseguiu fazer aquela seleção das necessidades. E as necessidades quais eram? Deslocar-se pela cidade de São Paulo, procurar trabalho, conseguir atendimento de saúde, né? Tudo isso usando a língua. E dominando também os elementos culturais envolvidos nisso tudo, né? Lembrando que, assim, o conceito de elementos culturais são os hábitos cultivados por uma sociedade, tá? Não estamos falando daquela cultura mais folclórica, não. São os hábitos cultivados numa sociedade, né? Então, enfim, né? Então, essa seleção foi a contribuição do grupo da Rosane. A Marina Reynolds, que é da Unifesp, né? Ela dirigia um projeto chamado MemoRef, lá na Unifesp, com outros estudantes também, e esse projeto tinha muito a ver com a preservação da memória do imigrante e aquilo que envolvia os direitos humanos também. Então, essa foi uma grande contribuição da parte do grupo da Marina. E isso pode ser visto no material também. E no Centro de Línguas, né, assim, a contribuição do grupo lá do Centro de Línguas foi muito nos exercícios de estrutura, aqueles exercícios para levantar vocabulário e estrutura para que depois os estudantes pudessem utilizar aquelas estruturas de uma maneira mais autoral, mais independente, tá? Então, olha que legal, né? E ainda teve mais uma coisa, que foi assim, o CRAI, né, que me ajuda, por favor, Jaqueline, que eu sempre esqueço o que significa essa sigla, Centro de Referência, por favor. Me ajuda, por favor. O CRAI, né, a Jaqueline vai me ajudar, vai escrever o que significa exatamente, né? Mas é um centro que orienta, né, que dá bastante orientação jurídica e etc., para os imigrantes aqui da cidade de São Paulo, e eles têm uma cartilha com os direitos, deveres, né, dos imigrantes. E isso foi incluído também no nosso material. E não foi incluído só como leitura extra, porque a gente meio que sabe que quando é leitura extra, as pessoas não leem muito, né? Fica assim, isso é final de unidade, não precisa ler, vamos passar batido. Não, e a gente incorporou isso aos exercícios. Então, os exercícios, a parte que tem os direitos, está atrelado aos exercícios. Então, isso foi algo que a gente se preocupou bastante em fazer dessa maneira, justamente para não ficar uma leitura extra, sabe? Não, isso é super importante. Então, quando fala o que é o CPF, qual a importância do CPF, onde tirar o CPF, aí você trabalha o verbo tirar, a conjugação do verbo tirar, que é o verbo regular, e blá, 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 blá. Então, tudo conjugado, sabe? Direitos, cultura e língua. Isso era o objetivo do material. Então, aí a gente fala a parte bonita, né? A parte triste. O material feito às pressas, né, por grupos distintos, então ele virou, é o que eu gosto de falar, né, com todo carinho, mas ele é um filho de Frankenstein, né, filho do Dr. Frankenstein, que tem aí, né, cada hora, assim, ele tem umas 3 orelhas, assim, tudo diferente e tal, né. Então, vocês podem, quem já trabalhou com esse material, pode ter observado que ele, né, tem ele tem não tem uma linguagem única, sabe? Mas ele tem uma coisa muito importante, que é assim, preservar, com muito cuidado, né, a gradação de dificuldade. Isso, com certeza, isso é a questão dos direitos, tudo, mas a linguagem dele, pelos exercícios terem sido feitos por várias pessoas, então essa linguagem ficou meio comprometida. E aí, o que aconteceu? Depois desse tempo todo,
o material... esqueci de falar uma coisa, que foi a capacitação, né? Como a Jaqueline falou, quem trabalhou com esse curso, né, quem ministrou os cursos, foram os professores da rede pública, né, que sem eles não ia acontecer nada, né, o material ia ficar, talvez, um material a ser distribuído, não sei, né, pensando assim, livremente. A capacitação foi dada por nós em 2017, e foi uma capacitação muito legal, porque ela envolveu não só como usar material, não era isso, era uma capacitação, acho que se alguém estiver aqui vai se lembrar, né, era uma capacitação para analisar material didático de ensino de língua portuguesa para estrangeiros, né, olhar o material sob o ponto de vista da edição, da editoração, né, como que um material envelhece, que um material ele tem limitações de direitos autorais, o material ele é fruto de escolhas, porque ele não pode ser infinito, ele não pode tratar de tudo, né? Então isso foi muito importante, e também foi uma preocupação em respeitar a experiência do professor da escola pública, né, já com lidar com o material, né, o professor sempre lida com o material didático, então olhar para o material de uma maneira crítica, não só crítica de tem problemas, né, mas por que esse material é dessa forma, né, e ajuda também o professor a construir depois aquilo que ele vai precisar de complementação, porque se a gente não tem liberdade para colocar uma música no material por conta dos direitos autorais, então é o professor que vai ter que escolher essa música para trabalhar com seus alunos, né? Então a capacitação foi muito em cima disso, análise do material, como utilizar aquele material e como complementá-lo, tá? Enfim, eu acho que eu já tenho que ir terminando, né, Jaqueline? Me fala aí quanto tempo que eu tenho, por favor, tá? E agora, então, o que aconteceu? Depois de... Tenho 2 minutos, é isso? Tenho 2 minutos? Tá bom, obrigada. Agora que passou um tempo, né, ficou com esse material que era um básico até um intermediário, né, nós fomos chamadas, e isso foi muito legal, nós fomos chamadas para fazer a atualização e a complementação desse material. Então, esse material agora, que era um livro só, agora ele foi desmembrado e ampliado, né, em 3 livros, um de nível básico, que tem uma parte de alfabetização que o outro não tinha, um de nível intermediário e um de nível avançado. Esses exercícios de alfabetização, por exemplo, eles são exercícios que a gente procurou sempre não infantilizar o aluno adulto que precisa passar por alfabetização, né? Que muitas vezes a gente pega os exercícios de alfabetização com aquele aspecto de exercício mais para criança, e isso a gente procurou não deixar acontecer, né? Enfim, agora os 3, como eu tenho pouco tempo, vou ter que resumir minha fala, né? Esses 3 materiais agora, então, eles têm o nível básico, a preocupação, né, de levantar e fixar, construir, melhor a palavra, né? Construir vocabulário para comunicação, principalmente com elementos do cotidiano. O nível intermediário, ele tem a preocupação de ir desenvolvendo um pouco mais de autonomia, tem bastante pesquisa para o aluno fazer, e poder se comunicar com estruturas mais simples, mais básicas, curtas, né, para ele utilizar o vocabulário do nível do primeiro livro, né, e fazendo as suas estruturas e deixando-as mais complexas. E no nível avançado, que foi o elaborado pela Ingrid e pela Patrícia, é o material mais dos textos, da escrita mais complexa, né, que envolve total autoria dos estudantes, aquilo que eles adquiriram nas unidades básica e intermediária, né, que eles possam, né, utilizar de maneira mais voltada para a construção de texto, e principalmente textos
da maneira como são solicitados no exame CELPE-BRAS, né? O CELPE-BRAS é o exame de proficiência em língua portuguesa, e eu não sei se vocês sabem, mas ele exige a escrita de 4 textos em 3 horas. Então é bastante complexo isso para um estrangeiro fazer isso, né? 3 textos em tão pouco tempo, tá? Então tem a leitura de outros também. Enfim, esse material avançado ele é bastante voltado para isso, tá? Acho que não tenho mais tempo, né? Os desafios agora são com relação à certificação do do Portas Abertas, né? Porque nós sempre estamos aí em contato com a Polícia Federal, e a Polícia Federal vai flexibilizando aquilo que exige de documentação, e antes exigia, para fins de naturalização, apenas o resultado do CELPE-BRAS, que era muito difícil. Esse exame que eu falei para vocês são 4 textos em 3 horas. E agora a Polícia Federal flexibilizou isso desde 2018, não foi agora, desde 2018, e aceita certificados vindos de universidades, né, assim, de instituições de educação de nível superior. Então, agora o nosso desafio é fazer com que o certificado do Portas Abertas seja aceito pela Polícia Federal, por exemplo. E aí a gente amplia muito, né, o alcance desse programa, não só para a recepção linguística e cultural, mas para que os estudantes, os imigrantes, possam exercer sua cidadania plena, né, buscando aí a naturalização, né, com auxílio desse certificado. Então, eu fico aberta aí para as perguntas, né, e acabei. E muito obrigada. Muito obrigada, Paola. Obrigada por sua fala, sua breve explicação sobre os materiais. Eu quero falar um pouquinho mais desse material do Portas, né? Quando a gente chega no nível avançado, nós já temos, como a Paola bem mencionou, a elaboração de textos, o material, no momento de selecionar, quais textos nós utilizaríamos, o que nós daríamos de referência, foram temas sempre voltados ao interesse, aquilo que ajudaria essa população migrante a buscar o acesso aos seus direitos aqui na cidade de São Paulo, diante do atendimento do CRAI e diversos outros programas e espaços que fazem esse atendimento. Então, é um material muito potente, muito bonito, e que em breve nós vamos estar disponibilizando para vocês. Quero aproveitar para agradecer as 14 escolas que já implementaram Portas Abertas, agradecer às professoras, aos professores que com tanta criatividade desempenharam suas atividades durante esses próximos anos, e dizer que vocês podem aguardar um lindo material para a gente entregar. Então, eu quero convidar agora a minha parceira Jussara. Vou pedir que ela vá entrando enquanto eu finalizo, né? A gente vai dar uma continuidade. Antes da Ju dar continuidade, eu gostaria de dizer que a gente estar entregando tanto o material do Portas Abertas quanto o material que a Jussara vai apresentar para vocês, estou fazendo suspense, eu quero dizer para vocês que materiais, eles firmam um compromisso da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania com as políticas públicas para a população migrante. É um compromisso que nós firmamos. Então, muito obrigada a todos e a todas até aqui. Continuo com vocês. Passo a palavra para minha colega, parceira de trabalho de NEIR, professora Jussara Santos. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar, em primeiro lugar, né, a todas e todos que migram, já que migrar é um direito, já que migrar faz parte da constituição do sujeito, essa possibilidade. E durante as nossas caminhadas pela vida, nós migramos, né? Hora de casa, outrora de bairro, migramos de relações afetivas, porque se não tá bom a gente migra também. Então, migrar como um direito. E na tarde de hoje, como bem ensejou a Jaqueline,
nós estamos falando, né, especificamente de 2 projetos, um é o Portas Abertas, o segundo ela está fazendo um suspense, eu vou contar aqui para vocês, que eu já conto, né? E, bom, de antemão quero agradecer a minha parceira, a minha dupla, que também pelos movimentos de sua vida está migrando. Então, muito obrigada por tudo que nós caminhamos até hoje. Eu penso que é uma oportunidade potente de dizer que foi um caminhar bonito, mas que migrar é um direito, então que seu voo seja muito leve, seja doce, que seja uma linda migração. Bom, a ideia de hoje, então, é apresentar para vocês o currículo, né, o tão esperado, que já foi uma vez pré-apresentado, mas que agora, de fato, vai sair o currículo dos povos migrantes. A Rede Municipal de Ensino, o currículo da cidade, tem um compromisso com a educação integral, com a educação inclusiva e com a educação de qualidade para todas e todos. Pautado nos ODS e considerando o objetivo 4, pensa-se numa educação de qualidade para todas e todos. Logo, uma rede que tem, em média, mais de 7 mil estudantes migrantes, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos e o ensino médio, atende mais de 105 nacionalidades, não poderia deixar de pensar um currículo e práticas intencionais para atenção à população migrante. E aí, desde a gestão das outras pessoas que estavam no NEER, professora Vera Benedito, a quem eu tenho muito respeito, muita gratidão, ela inicia um processo e que aí nós finalizamos aqui nesse último ano. Para isso, nós convidamos, e eu já convido para compor a mesa, a professora Tatiana Waldman e a professora Camila Brent Pfizer, para compor. Então, são 2 especialistas no tema, 2 mulheres que contribuíram com a escrita desse material, que em breve, muito em breve, estará tanto no portal, quanto irá também para as unidades. Ocasião essa que faremos um lançamento oficial, mas convidamos, então, essas pesquisadoras que têm vasto conhecimento na área e que pensaram junto com educadoras e educadores a partir de uma escuta, a partir de escuta a migrantes, a partir de escuta a estudantes, escuta de professores e professoras, construiu esse documento. Então, eu convido para compor aqui a Tatiana e a Camila, e quero agradecer muito por essa celebração, lembrar que a nossa escolha foi pensar no dia, de fazer essa realização no dia das migrações, porém, a nossa preocupação, ela se dá sempre. Ela se deu desde que veio a pandemia e o isolamento social causado pela Covid-19, onde nós traduzimos os materiais, enviamos para as casas dos estudantes migrantes, para suas famílias mediarem as aprendizagens, e que o currículo, ele não tem dia e hora marcada, né, fugindo da história das datas comemorativas, mas é uma premissa básica de um currículo pensado e vivido diariamente. Então, já agradeço vocês e passo a palavra, muito bem-vindas, e obrigada por caminharmos juntas. Bom, boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Eu gostaria de agradecer a SME e o NEER, na pessoa da Jussara, pela oportunidade de fazer parte desse processo tão rico e importante. E nessa data simbólica, eu gostaria de homenagear a Oriana Jara, migrante chilena, fundadora da Presença América Latina, ativista no campo das migrações, que lutou de forma incansável na construção de políticas públicas para a população migrante no município de São Paulo e que, infelizmente, nos deixou nesse mês de dezembro, né? Grande parte do que nós colhemos hoje é fruto da sua luta, Oriana. Graças, muito obrigada, né? Eu gostaria também de começar a minha fala afirmando a grande conquista de hoje
poder apresentar nesse dia 18, que é uma data emblemática na luta pelo direito das pessoas em movimento e pelo próprio direito de migrar, esse currículo dos povos migrantes para a cidade de São Paulo. Eu acho que é importante celebrar essa conquista do município, que logo mais vai poder contar com um instrumento de apoio à promoção do acolhimento e da permanência na rede de pessoas migrantes, né? E eu acho que é importante também destacar que esse momento de celebração é parte de uma longa trajetória de debates e de lutas da sociedade pelo direito à educação da população migrante. Eu digo isso porque, se antes as discussões se concentravam no acesso à matrícula, uma vez que eram muitas e muitos estudantes migrantes que estavam fora da rede de ensino, hoje, com a nova lei de imigração, com a política municipal para a população migrante já estabelecida, nós passamos a concentrar nossos esforços na construção de uma estrutura adequada para a permanência de estudantes migrantes nas escolas, acolhendo as especificidades dessa população e valorizando a sua cultura e a sua língua de origem, né? E essa é justamente a base do currículo que nós vamos apresentar hoje, né? Aproximar a rede do campo das migrações internacionais e apresentar a diversidade cultural como um patrimônio que nós temos acesso a partir da chegada de estudantes migrantes na rede, e a importância também de incluir toda essa diversidade nas nossas práticas cotidianas, né? A Jussara falou um pouco, mas eu vou traçar um pouco qual foi o processo de construção do currículo. E esse foi um processo, como a Jussara comentou, com muitas mãos, muitas vozes, muitas perspectivas. Vi até algumas saudações aqui nos comentários da rede, de pessoas que participaram, vi que a Adriana está presente conosco. Então, dizer que esse foi um trabalho conjunto, né, da Secretaria e os parceiros, destaco aqui a Unesco e a Repórter Brasil, e aqui também um salve, um agradecimento especial a Tiago, do programa Escravo Nem Pensar, que logo mais também vai estar aqui conosco, e dizer que ao longo dessa caminhada nós entrevistamos e tivemos acesso a relatos de diferentes atores da rede, de EMFs, EMEIs, CEIs, CIEJAs, entre diretoras, assistentes de direção, coordenadoras pedagógicas, estudantes migrantes e familiares de diferentes origens, entre bolivianas, quechuas, coreanas, colombianas, argentinas, e até mesmo uma brasileira migrante que reside no exterior. Isso também para ilustrar um pouco como todos nós podemos estar nessa posição de imigrante, né, como a Jussara falava com a Jaqueline. Acho que isso também é um reforço de mensagem que a gente quis dar no currículo, né. E também conseguimos conversar com professoras de diferentes disciplinas, então desde História, Matemática, Educação Física, Informática, Arte, Geografia, totalizando aqui um diálogo com 9 DREs diferentes, né, e que isso nos indica que muito já tem sido feito no campo da acolhida dessa população na rede, né. Então, para entrar um pouco no currículo, o currículo ele vai nos convidar a caminhar em meio a essas línguas, essas culturas e essas experiências relacionadas com as migrações internacionais. A ideia é apresentar uma introdução aos conceitos básicos do campo das migrações e as principais discussões sobre a presença, a acolhida, a convivência e a valorização de imigrantes nas escolas, neste mundo que nós vivemos e que aproximadamente 272 milhões de pessoas residem em países diferentes daqueles que nasceram, ou seja, aproximadamente 3,5% da população mundial está em condição migratória hoje. E como a Jussara falou, diante da presença de mais de 7 mil estudantes migrantes na rede, de mais de 100 nacionalidades, o currículo vai nos convidar, então, a refletir sobre essa presença, né? O que a gente está aprendendo com a presença de imigrantes nas escolas, né? O quanto a gente está potencializando essa diversidade, né? O nosso desejo é também estimular nas educadoras e educadores um questionamento sobre quem hoje no mundo
pode sair e circular livremente por diferentes países, e quem vai ser bem recebido ou impedido de ingressar, né? É um pouco entender qual que é a dinâmica desse movimento pelo mundo e qual é o nosso papel dentro dessa dinâmica, né? Porque para além das fronteiras impostas pelos estados, que vão deixar ou impedir pessoas de circularem pelo mundo, acho que nós também temos que nos questionar os muros que nós construímos a partir das nossas práticas cotidianas, né? E o que a gente pode fazer para desconstruir? Então, a pergunta é, como nós acolhemos quem chega por aqui, né? E aí, o nosso ponto de partida em todo o documento é o entendimento de que somos todas e todos, sem exceções, titulares de direitos humanos, e aqui nós destacamos o direito humano à educação, e que uma pessoa migrante, independente da condição migratória, ela deve ter seus direitos humanos respeitados e garantidos no lugar em que ela estiver, porque a gente não deixa de ser titular da condição humana, ou seja, titular dos direitos humanos, porque a gente se movimenta pelo mundo. A gente carrega na mala, a gente carrega conosco esses direitos, porque esses direitos também são direitos que migram, também são direitos migrantes. E aí, aqui a mensagem é que nenhum direito a menos para os migrantes. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar nessa data simbólica de luta e de reconhecimento da migração como um direito, né? E é importante a gente refletir que ao chegar nas escolas, os estudantes migrantes eles vão se deparar com diferentes desafios, né? Tem o aprendizado, muitas vezes, de uma nova língua, ou às vezes é a mesma língua, mas a diferente forma, as diferentes formas de falar, os diferentes sotaques, os diferentes, enfim, as diferentes palavras. Tem a criação de vínculos com novos colegas, o estabelecimento de confiança com as professoras e com os professores, e a aproximação com essa cultura da comunidade escolar brasileira, né? E existe também, por outro lado, a dificuldade de muitos familiares em auxiliar, em apoiar esses estudantes no processo de aprendizagem, porque também eles enfrentam diferentes desafios, né? E nesse sentido, o currículo ele tem como proposta o convite ao movimento. Então, acho que isso é interessante, né? Esse nosso movimento de nos aproximar e de aprender com novas formas de viver, trazida pelas pessoas que migram, né? De nos estimular ao diálogo e à troca entre escolas sobre práticas relacionadas à migração, ou seja, o fazer e o aprender em conjunto, né? E a diversidade, e acho que esse é um dos grandes pontos que a Camila vai voltar mais para frente, a diversidade cultural, ela precisa ser entendida como um patrimônio, né? Então, o contato com a diversidade nos enriquece. Então, ter estudantes, professoras e professores, diferentes atores da comunidade escolar com diversas bagagens culturais, vai nos ensinar, vai nos propiciar o contato com novas formas de viver, novas formas de trocar, novas formas de aprender. E por meio desses novos olhares, né, essas novas perspectivas, nós podemos nos questionar, refletir, reinventar e reconstruir a nós e a sociedade que nós vivemos, né, e a escola que nós trabalhamos, né. Então, a migração é uma oportunidade de aprendizado de mão dupla e de construção conjunta, né. E a grande inquietação ao longo de todo o documento é a de como, né, construir uma estrutura adequada para a permanência de estudantes migrantes nas escolas e metodologias de aprendizagem que vão considerar toda essa riqueza trazida pela presença de pessoas de diferentes origens, né. E aqui eu acho importante trazer que o currículo ele não vai trazer respostas, né, ele traz caminhos a partir do compartilhamento de diferentes experiências que já vêm sendo feitas e que são muitas, né? Então, cada escola vai encontrar, vai conseguir encontrar o seu próprio caminho, o caminho mais adequado a seguir, a depender do seu contexto, né? E só para finalizar, que eu acho que a gente tem pouquinho tempo, então vamos deixar mais tempo para o debate, eu queria dizer que o currículo ele é dividido em 4 partes, né? Nós fizemos um levantamento de atividades, de projetos interessantes e de possíveis leituras complementares que nós apresentamos como sugestão ao final de cada parte do documento, em um tópico que a gente intitulou Movimente-se, que é justamente esse desejo, essa finalidade de fazer
os leitores e as leitoras refletirem sobre os movimentos de pessoas pelo mundo, ou seja, de se mobilizarem a se aproximar desse movimento migratório que nós vivenciamos. A primeira parte é uma parte introdutória, chama Somos Tantas, Somos Múltiplas, Pessoas em Movimento, vai trazer uma série de conceitos, vai trazer um pouco da trajetória do reconhecimento ao direito à educação e a luta pelo direito de migrar. A segunda parte, que trata do acolhimento e escuta nas unidades educacionais, vai trazer um pouco do panorama da rede, como que se dá essa primeira acolhida, especialmente tratando um pouco desse primeiro contato dos estudantes e da família desses estudantes com as unidades educacionais. A terceira parte vai tratar um pouco das práticas pedagógicas, né, e da diversidade cultural nas escolas. E a quarta parte vai trazer um pouco da rede de apoio de parcerias. Nós elencamos uma série de organizações, e eu não vou falar mais, que eu vou dar espaço agora para a Camila, que vai trazer os principais pontos de destaque de cada uma dessas partes, e que eu também gostaria de agradecer muito, porque é uma parceira, enfim, que a vida me brindou e que eu aprendo sempre muito com ela. Então, foi um prazer imenso poder fazer esse trabalho com você, Cá. Jussara, já sigo ou você vai fazer alguma consideração? Posso seguir? Então, tá bom. Pode seguir. Olá, pessoal. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí pela internet. E um oi especial para as amigas da mesa, que a gente já se considera assim, né, depois desse ano de trabalho. E para o Thiago, que está aí escondidinho, também participou desse trabalho todo. Antes de eu começar, eu queria fazer das palavras da Tati as minhas com relação à Oriana, e render as homenagens devidas, né? A Oriana foi uma pessoa muito inspiradora e acolheu muitos de nós aqui de braços abertos nessa luta pelo direito de imigrantes na cidade de São Paulo. Então, a ela, o nosso reconhecimento e gratidão aqui nesse Dia da Pessoa Migrante. E eu queria também agradecer à Secretaria Municipal de Educação, na figura da Jussara, pela oportunidade de estar aqui celebrando esse dia, né? E eu fico muito feliz de celebrar esse dia num evento em que a gente está apresentando resultados de duas construções incríveis que foram elaboradas pela SME e que promovem a igualdade de direitos para imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. O material didático do Portas Abertas, apresentado na mesa anterior, e esse currículo agora dos povos imigrantes que a gente está falando, são dois documentos que fazem parte de políticas públicas que entendem a pessoa migrante como sujeito de direitos. E São Paulo, que já vem ocupando a dianteira, né, na promoção da cidadania local de imigrantes e refugiados, continua nesse lugar de protagonismo, né? E eu fico muito contente de ter tido a oportunidade de contribuir de alguma forma nessa trajetória. Então, para começar, eu quero reforçar um ponto que a Tati falou logo no começo, que esse documento foi feito por muitas mãos. E eu queria agradecer a todas essas pessoas que gentilmente se disponibilizaram e contribuíram. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. E também, a partir dessa percepção, né, desse dado da realidade de que as pessoas contribuíram para a construção desse documento, vale colocar que isso fez com que uma ampla diversidade de experiências estivesse presente nesse currículo. E todas elas reforçam o entendimento da pessoa imigrante como protagonista. E isso é legal da gente reforçar aqui. As pessoas migrantes são protagonistas das suas histórias, dos seus processos migratórios, mas também são protagonistas da realidade local. E um exemplo disso é a própria Oriana, né, que, como a Tati disse, teve aí na luta por acesso a direitos e na articulação da criação da Coordenação de Políticas de Imigrantes lá em 2013, né, quando ela foi criada, mas já antes disso a Oriana vinha trabalhando nesse sentido.
e também que a presença de pessoas migrantes nesses espaços de participação social legitimam e orientam as ações da CEPEMIG e também de todas as secretarias envolvidas na política local, como é o caso da Secretaria de Educação. Então, a partir dessa perspectiva, né, da pessoa migrante como protagonista, que a gente apresenta no currículo, na parte 1. E lá, como a Tati disse, a gente fala dos conceitos, do direito ao movimento, do reforço do direito ao movimento, e da educação escolar como uma conquista, né? O que é importante, o que eu queria destacar também aqui nesse capítulo é a gente pensar que é obrigação, sim, do Estado garantir que os direitos humanos de pessoas migrantes sejam preservados e promovidos. A educação inclusiva e integral é parte disso, então isso é parte da obrigação do Estado, né? Vale a gente lembrar disso. E uma outra observação importante também é entender que a população migrante é diversa, né? Que essas pessoas são pessoas originárias de países africanos, sul-americanos, europeus, asiáticos, são mulheres, são homens, são pessoas não binárias, são pessoas LGBTs, são pessoas de diversas faixas etárias, de diversas religiões, pessoas que migram em grupos familiares ou desacompanhadas, enfim, né? Elas são muitas de uma diversidade muito grande, e essa diversidade também está presente na rede, né? Já falaram aqui, a Tati falou um pouco, a Jussara também apresentou alguns dados sobre dados quantitativos da migração, né? E a gente fala deles na parte 2 do currículo. Mas o que é legal da gente pensar, mais do que os dados em si, é pensar que a migração é um dado da realidade, né? Da realidade mundial, da realidade do país, da realidade da rede municipal de ensino. E que, inclusive, sendo um dado da realidade, nós estamos sujeitos a migrar, né? A gente já tocou um pouco aqui, mas é sempre bom reforçar que essa possibilidade não está distante de nós, né? Então, indo um pouco para além dos números, que o pessoal da política pública adora, né? Números, nós adoramos números, mas indo para além deles, vale a gente pensar que as pessoas migrantes carregam consigo as suas bagagens culturais e linguísticas, e que estar diante dessa bagagem é muito enriquecedor, né? É uma oportunidade de aprendizado mútuo, né? Para os dois lados, de quem recebe e de quem chega. E a escola também está inserida nisso, nessa oportunidade de aprendizado mútuo. Mas também é um desafio, e é um desafio para os dois lados também, né? A gente trata um pouco desse desafio na parte 2 do currículo, sobre a importância de escolher, de acolher e de valorizar a diversidade linguística e cultural nas escolas. E lá a gente trata um pouco da língua como pertencimento, como uma questão de pertencimento, da ponte que a gente faz entre nós mesmos e as nossas origens, é a forma como a gente percebe o mundo, como a gente entende o mundo, interpreta o mundo, e também os nossos seres, né, individualmente. Então, a língua tem essa conexão com as nossas origens, e muitas vezes os pais os pais responsáveis, mães dos nossos estudantes, gostariam de reforçá-las dentro do espaço doméstico, né? Então, a gente tem que se atentar a isso também. Porque muitas vezes a gente olha para a língua apenas como uma barreira intransponível, com aquela sensação desesperante de que a gente não vai conseguir dar conta desse desafio. E aí, o que a gente procurou tratar no currículo foi de algumas experiências de escolas que já passaram por essa desafio inicial da língua, né? E que acharam os seus caminhos. E esses caminhos vão desde o momento da matrícula, quando a gente está diante, pela primeira vez, dessas pessoas com línguas diferentes da nossa, mas também de como incluir e valorizar essas línguas no cotidiano educacional, né? Isso a gente trata na parte 2 do currículo. Uma outra questão que é interessante de destacar é a questão da desigualdade, né? E da manutenção de violências estruturais dentro da escola. Ou seja, como a gente lida com essas desigualdades que estão também dentro das portas da escola.
E a gente fala sobre isso na parte 3, sobre o compromisso com a educação antirracista e não xenofóbica. Daí, se a gente parte da percepção e se a gente reconhece que não tem neutralidade na sociedade, também não dá para assumir que haja neutralidade no cotidiano escolar. Ele não é um cotidiano neutro, um espaço neutro. E por isso é preciso que a gente adote uma postura atenta, que evite o aprofundamento das discriminações ao nosso redor. E daí eu queria trazer 2 falas aqui de 2 professores, um deles da professora Adriana, que está aí conosco, que na entrevista que ela deu para a gente, ela traduziu numa frase uma reflexão que vale a pena ser feita, que a frase provocativa é a seguinte: mas é só o estudante migrante que faz isso? E aí, acho que essa frase serve para a gente pensar se a gente associa, se será, né, que estamos associando a migração a uma característica que não diz respeito a ela. Então, como se a gente justificasse qualquer coisa pelo fato de ser migrante, né? Vale a gente pensar sobre isso, sobre como a gente interpreta esses fatos cotidianos. E daí é importante pensar em que posições sociais a gente coloca os estudantes migrantes com os quais a gente trabalha. Quais são as categorias e, em especial, quais são as atitudes preconceituosas que a gente reproduz, muitas vezes de maneira impensada e desproposital. Mas isso é para dizer que o nosso olhar precisa estar atento. E não só diante das nossas atitudes, mas também de práticas que estão ao nosso redor, mas que não são nossas, mas que nós presenciamos, né? E aí é o caso de um relato do professor César Sampaio sobre a questão do pedágio, que são ameaças de bater e de roubar os estudantes migrantes, que faz com que eles tenham que pagar um certo valor para essas pessoas que os ameaçam, para que eles possam circular na escola e no bairro. Bom, então reconhecer a não neutralidade do ambiente escolar é também buscar práticas pedagógicas que valorizem a diversidade existente nas escolas. Na terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas práticas pedagógicas. E aí a gente traz o papel da gestão escolar, os dispositivos que podem ser usados para a incorporação dessa diversidade nas escolas, como é o caso do PPP, por exemplo, e também algumas experiências já realizadas pelas unidades escolares, como, por exemplo, a necessidade de conhecer a comunidade e de trazer para dentro da sala de aula a sua história, as diferentes manifestações artísticas, as línguas faladas, a culinária, as datas festivas, né, de diferentes países. Claro, eu quero resgatar o que a Tati disse agora há pouco, que a proposta não é que cada um ache, aliás, não é que as pessoas sigam esses caminhos, mas que cada um ache o seu, e que, a partir da realidade que tem, e que essas iniciativas que já foram implementadas sirvam para a gente ter ideias e repensar as nossas próprias realidades. E aí, um outro ponto muito importante é pensar que, para a reconstrução, esse processo de repensar a escola, a gente não está sozinho, né? A escola não está sozinha. Tem aí uma ampla rede de apoio e de parceiros que pode ser mobilizada, e esses parceiros e a rede de apoio são a rede local de serviços públicos ou de organizações que atuam no território, ou também organizações que trabalham com imigrantes já há bastante tempo. Mas eu não vou me alongar nisso, porque o Thiago, que é da Escravo Nem Pensar, tem uma experiência maravilhosa sobre isso, que ele pode falar bem melhor do que eu. E para terminar, eu vou já compartilhar o spoiler do nosso documento aqui, um spoiler visual. Eu vou compartilhar minha tela para a gente mostrar como será o currículo dos povos migrantes que está para sair em breve. Bom, essa aqui é a capinha dele, e aí eu vou destacar alguns pontos legais aqui, que tem uma parte escrita, né, como essa que está aqui na direita, onde o texto vai sendo mais corrido, mas também traz dentro do currículo esses depoimentos, que são depoimentos de pessoas migrantes, para que a gente se aproxime dessa experiência de migração.
A gente também traz músicas, poesias, charges, fotografias que ajudem a gente a se sensibilizar e a se aproximar do tema, né? Como é o caso dessa poesia super impactante a respeito do refúgio. Tabelas e gráficos, que são sempre recursos visuais interessantes para a gente sistematizar o conhecimento que está sendo trabalhado. E aí eu destaco aqui duas formas, dois artifícios diferentes, que é esse Fala Escola, que são depoimentos de escolas, com experiências delas, assim, mais trechos, né? São coisas curtinhas, mas para trazer a voz das escolas para dentro do currículo. E este Anota Aí, que são legislações pertinentes para que a gente também já deixe aí anotado, né? Como servidores públicos, isso é interessante. Algumas atividades que já foram realizadas, como o caso das bonecas de pano, e esse no seu bairro se brinca de, que foi feito pela professora Cíntia. As duas atividades trabalharam o tema da migração e estão lá no currículo para a gente também se familiarizar ou se inspirar. O Movimento, que a Tati falou agora há pouco, ela já falou, então eu só trouxe aí a carinha dele, que tem sempre uma atividade também para servir de apoio, e algumas outras referências extras, e, por fim, a lista de organizações que a Tati mencionou e as referências bibliográficas ao final. E é isso. Concluo minha fala assim e passo a fala para a Jussara. Camila, Tatiana, muito obrigada. Antes mesmo de eu tecer algum comentário, eu vou convidar para essa mesa o Thiago Castelli. O Thiago, que é um parceiro há muitos anos, está com o NEER, e o Thiago participou de todas as etapas do processo da concepção, desde quando esse currículo era uma ideia. Então, Thiago, eu quero fazer um agradecimento especial a Escravo Nem Pensar, que está conosco na formação de coordenadoras pedagógicas, que tem incentivado e tem melhorado o olhar da rede, porque a formação pedagógica ela é uma possibilidade muito latente que toca a educadora, que toca o educador. E nós estamos aqui hoje porque a gente entende que precisa ir para a ponta, precisa ir para a escola, para a menina, para o menino, migrante, não migrante. Então, a Repórter Brasil, com o trabalho, com o acompanhamento, com a parceria, ela faz isso. Ela desloca o nosso olhar, ela faz a gente olhar de outra forma e as coisas acontecem na ponta. Então, Thiago, não podia reservar menos do que um momento especial de agradecimento, de apresentação da Repórter Brasil, na pessoa do Thiago, mas também estendo ao Rodrigo Teruel, à Natália Suzuki, que são pessoas que participaram, que estiveram conosco na formação continuada dos educadores, num convite diferente do que eles estavam pensando, mas que estiveram. Então, Thiago, muito obrigada. Então, a gente te convida aqui para tecer algumas palavras da sua participação e também para contar um pouco de como foi para você esse processo no qual você melhorou o meu olhar enquanto meu par experiente na construção desse documento tão potente para a rede. Muito obrigada e bem-vindo, Thiago. Show de bola, que isso, uma apresentação dessa é para fechar o ano com o coração em chamas, né, de alegria. Então, obrigado, Jussara, valeu demais. Olá a todas e todos, quero saudar aí todo mundo que está assistindo. Se tiver alguém que é da rede do Escravo Nem Pensar, como a Jussara comentou agora, que já participou de uma formação nossa, esteja acompanhando aí, um grande abraço, é bom revê-los e revê-las. E saudar minhas colegas que estão compondo aqui, esse trio aí potente de mulheres criativas e de alto astral, que fizeram esse processo criativo do currículo ser trabalhoso, mas ser muito produtivo, muito proveitoso. Um ano caótico que a gente ficou preso no trabalho remoto, digamos assim, essa conexão desse grupo criativo, que fomos nós quatro, né, com a Jussara num comando, mas com a Tati e a Ká conduzindo a elaboração do documento,
Eu acho que foi muito, muito proveitoso mesmo, e selou esse compromisso, essa parceria técnica que a Repórter Brasil tem com a SME, desde 2015 veio construindo. De lá para cá, a gente já formou mais de 100 escolas municipais sobre os temas da migração e de prevenção ao trabalho escravo, um tema que é muito caro. Um tema que é muito caro aqui é a capital, onde migrantes bolivianos, paraguaios são explorados em oficinas de costura e muitas vezes residem num local em que trabalham e seus filhos estão ali e acabam sendo atendidos pela escola. E muitas vezes a escola não tem ainda um preparo para abordagem, o acolhimento para os imigrantes e até para conseguir perceber essa violação que está ocorrendo com as famílias. Então, eu acho que falando do acolhimento, além de proporcionar essa multiculturalidade, a empatia, que é um conceito tão caro e especial à rede municipal de São Paulo de educação, a gente consegue fortalecer a escola enquanto ponto de vigilância, um ponto de direitos, de cidadania. Eu acho que é fundamental essa discussão. Então, muito obrigado vocês três por me acolherem nesse processo de feitura. Foi muito criativo e proveitoso. Então, já ficou para a história aí, um grupo tão heterogêneo. Acho que a elaboração do currículo com esse grupo foi muito interessante, porque são caras, são fenótipos, são histórias familiares, sobrenomes que denotam a migração, né? Cada um aqui acho que é um pouquinho disso. Então, gente, a formação de educadores eu acho que é um passo crucial, né, na mudança do olhar. A Jussara já, acho que matou a pau, né, quando ela fez aquela introdução, mas eu já peguei nessas formações que a gente faz, com mais de 100 escolas, muitos professores bem intencionados, mas ainda não sabendo como operar, para onde eu caminho para fazer o acolhimento, o que eu devo fazer. Então, o currículo, eu acho que ele vai tirar dessa ação criativa, isolada, e colocar algo como um horizonte comum. Então, as meninas pontuaram muito bem isso, que as escolas vão ter autonomia, não é uma fórmula, é um caminho, mas ela vai agora socializar os caminhos que foram bem-sucedidos por umas escolas como possibilidade para as outras, sem essa preocupação de estou copiando o projeto do fulano, do cicrano. Então, a SME está institucionalizando essas boas práticas e colocando como transparência à disposição de todo mundo. Então, muitas escolas, inclusive, que fizeram projetos bem-sucedidos dentro do âmbito do projeto Escravo Nem Pensar, estão registrados no currículo. Então, acho que eu fico feliz também fazendo essa menção, que são esforços iniciais que esses professores tiveram, que ficam reconhecidos agora daqui em diante. Infelizmente, esse ano não foi possível fazer as formações que estávamos programadas com a SME, mas atuamos fazendo atividades virtuais com muitas escolas, que foi um caminho aí para diminuir essa distância. Acredito que para o ano que vem, com o lançamento do currículo, a gente consiga democratizar o acesso a mais escolas com essa formação e com o documento que por si só já é uma enxurrada de conhecimento e de criatividade. Então, eu não vou me prolongar aqui, acho que toda a apresentação do currículo, o ineditismo dessa iniciativa, que eu acho que vai até contagiar outras secretarias em outros municípios a adotarem procedimentos e documentos como esses, já está dado. Acho que a SME está fazendo história em lançar esse documento e fico novamente muito feliz em ter registrado a parceria da Repórter Brasil com a SME. São Paulo é como o mundo todo, né? Como já dizemos do Caetano, que está incorporado no currículo. Já vou dar spoiler que a Camila estava mencionando. Ela só faltou mencionar que algumas músicas e poemas ficaram até incorporados ao longo do texto. Acho que vai contagiar muitas pessoas. São Paulo é como o mundo todo. E eu acho que o currículo ele vai dar essa cara. Olha, gente, a escola na rede municipal de São Paulo ela deve ser múltipla. Então, não tem como fugir, porque essa é a realidade da capital. Se a gente quer trabalhar com a realidade das pessoas, esse é o preceito básico. Seja para Penha, que é a região com o maior número de imigrantes da capital, seja no Capão Redondo. Então, a questão numérica, estatística, de quantos imigrantes existem na escola ou no bairro, vai deixar de ser uma baliza para uma ação de acolhimento. Até então era isso. Tenho 30% de alunos ou descendentes matriculados, devo fazer. Às vezes não sei como, mas devo fazer. Agora, só tenho 5 imigrantes aqui. De repente, um deles é vítima de família com trabalho de escravo. Mas é pouco, deixa a escola rolar, isso aí ao longo do tempo vai amplificando. Então, acho que agora padroniza uma coisa melhor. Então, acho que 2020 sela com essa discussão da migração de uma maneira muito positiva e muito eloquente. O recado de que a migração é um direito humano. Então, até quem tiver mais interesse, a Ká falou e a Jussara também, no portal do Escravo Nem Pensar, vocês encontram outros documentos que mostram as experiências da SME, escolas da SME, que participaram do projeto conosco, que fizeram atividades que eu
que eu mencionei de acolhimento bem-sucedido. Então, aqui, quem quiser saber mais, aprofundar. Enquanto o currículo não chega, você pode fazer uma leitura prévia dessas experiências, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço muito, realmente, novamente, fortalecendo. Um beijo gigante para todas as escolas que nos assistem. Fico muito feliz de ter participado de todo esse processo criativo, desde a sua concepção, lá com a Jussara e a Tatiana, depois conhecendo a Camila, até o final da edição, apoio metodológico, pesquisa, tudo isso foi uma grande satisfação, inclusive porque eu fui integrante da SME, digamos assim, né? Eu passei meus primeiros anos de escola pública pela Secretaria Municipal de Educação, então fico muito feliz de estar colocando meu nome, com a Repórter Brasil, num documento que vai para a Rede Municipal de Educação. Então, um beijo a todos e todas. Ah, Tiago, que bonito isso que você falou no final, que você é fruto da nossa rede, né? Esses dias a Jaqueline chegou lá no setor e encontrou uma professora dela trabalhando com ela, né? Lá no nosso setor do NTC, e é muito legal a gente pensar, né, que a gente sai da escola municipal e volta trabalhando e fomentando política pública nela, né? Que lindo. Bom, então agora nós vamos aguardar, ver se tem algumas questões no chat, pedir para o Tiago, para a Tatiana, para a Camila continuarem conosco, para que a gente possa responder, né, as questões que possam ter no chat e continuar esse diálogo com os nossos professores, professoras e com todos aqueles que nos assistem. Bom, a professora Cibele de Paula, um abraço, professora Cibele, ela pergunta se nós teremos formação sobre material o ano que vem. Eu acho que essa pergunta ela é mais direcionada à secretaria, né? Então eu posso responder e caso vocês queiram complementar, fiquem à vontade. Então, o processo de implementação deste material, ele, mesmo o material não estando todo finalizado, né, pela diagramação, ele já começou, né, Tatiana e Camila já apresentaram o material para as 13 de PEDs, então, 2021 vai contar com ações descentralizadas nas 13 diretorias regionais de ensino, de implementação do material, com a presença, né, de Tiago, de Tatiana, de Camila. Um convite, viu, gente, aqui ao vivo. E também ações centralizadas na SME. É claro que as nossas ações elas vão respeitar as orientações da Organização Mundial da Saúde da época, é provável que seja por meio de webinários, por meio de outras lives, por meio de cursos. A ideia é implementar um curso de 20 horas para as 13 DREs, discutindo a temática e apresentando o material. O objetivo é que este seja um currículo vivido dentro dos territórios e não somente escrito. Vocês vão ver que ele é muito bonito, ele é poético, ele é potente, mas a ideia é que ele seja transposto, né, como traz Paulo Freire, em práticas pedagógicas cotidianas. Então, muito obrigada, professora Cibele. É uma pergunta muito, muito pertinente, muito boa, e até nos faz nos comprometer com vocês, né, falando aqui na live, que vai haver, então haverá sim, tá no radar das ações de 2021. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. E também a Ana... e a gente vai agradecer também, gente, agora pela live no final, a Ana Carla, a Patrícia, ao Diego, que são os profissionais da Ascom, da assessoria de comunicação, e que sem eles, momentos como esse, eles não aconteceriam. E também a Magali, a Ana Rita, a Cassiana, a Fernanda, todas as pessoas do Multimeios, que têm tido muito, muito, muito empenho na diagramação dos materiais. Também queremos agradecer à Unesco, aí reiterar o agradecimento à Repórter Brasil, ao CRAI, que são parceiros potentes, que têm contribuído com os materiais, a Unesco, né? Então, a realização dos materiais do Portas Abertas. Então,
aproveitei o espaço para fazer os devidos agradecimentos a todos e todas envolvidos nas ações. Bom, eu penso que essa é mais voltada para a Tatiana e para a Camila, e o Thiago fique à vontade também. Vocês discutem xenofobia no material? E racismo? De que forma podemos atuar diante dessas ações? É a educadora Michele Cabral. Professora Michele, muito obrigada pela sua questão. É uma questão muito cara para a gente, que a gente discutiu muito, e eu passo a palavra para os nossos assessores para que eles respondam. Bom, acho que eu posso começar falando um pouquinho, a Cá depois me complementa. Sim, tratamos bastante sobre racismo e xenofobia, particularmente na parte 3. Acho que a gente não teve tempo de apresentar o material de forma tão detalhada, mas a gente trabalha, sim, com um compromisso que a escola deve ter com uma educação antirracista e antixenofóbica. Então, a gente traz, a partir do compartilhamento dessas experiências que nós fomos levantando nas diversas unidades educacionais, a gente traz muitos caminhos adotados por diversas escolas, né? A Camila trouxe um tema importante, acho que a Camila falou da experiência da Cíntia, né, que ela traz, então, esse levantamento de diversas brincadeiras, entender qual que é essa diversidade de brincadeiras existentes nas escolas, e acho que a Cíntia está aqui, então também gostaria de agradecer a participação da Cíntia no nosso documento, mas existem várias outras formas. Por exemplo, conversando com a professora Conceição, ela traz o jogo da mancala como uma forma de trabalhar a diversidade cultural em sala de aula e também trabalhar outras narrativas que muitas vezes não são apresentadas nos espaços e que a gente pode também fazer para contribuir para uma discussão sobre racismo e xenofobia. A gente tem várias ideias de escolas, a gente também, muitas delas mostraram a necessidade de trabalhar outras narrativas, então, incluir história, música, culinária. Teve escola que mudou o cardápio para poder atender a um grande número, esse é o caso de Cieja Perus, que muitas vezes eles trabalharam com a diversidade gastronômica para poder trazer um pouco dessa diversidade cultural em sala de aula. Enfim, acho que incluir literatura, incluir discussões sobre cinema e nunca se omitir. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque tendo acesso a qualquer tipo de ação xenofóbica ou racista, a gente nunca pode deixar passar. E eu acho que isso é importante, sempre levantar essa discussão e sempre trazer ferramentas para que isso não passe e que não se discuta em sala de aula. Eu queria complementar, acho que a Tati já falou um pouco de como lidar, né, as experiências das escolas nesse sentido de lidar com práticas racistas e xenofóbicas. E eu queria só complementar, dizer que no currículo a gente também apresentou algumas experiências não felizes, né, de um imigrante, de um estudante imigrante que passou por isso. Acho que a própria questão do pedágio que eu trouxe traz um pouco dessa discussão sobre a xenofobia, a fala da professora Adriana sobre se é só mesmo o imigrante, se é só mesmo o imigrante que faz isso, né? Traz um pouco essa reflexão sobre se a gente não está tendo atitudes xenofóbicas que às vezes a gente não associa como se fossem, né? E isso acaba prejudicando o próprio processo de aprendizagem desses estudantes que estão nas escolas municipais, né? Acho que, nesse sentido, o currículo também tenta sensibilizar e alertar a gente para essas práticas que ocorrem ao nosso redor e que, às vezes, a gente naturaliza como se fosse, né, possível ser naturalizado esse tipo de práticas, né? Acho que uma coisa muito comum, um exemplo rápido que me vem na cabeça agora, é a própria questão do autismo, né, da associação do imigrante com o autista, né, que isso tem a ver com essa taxação da
das dificuldades de aprendizado, que muitas vezes tem a ver com aquelas dificuldades iniciais de se colocar dentro das escolas, de aprender a língua e tudo isso, e aí a associação imediata é taxar essa pessoa como se fosse uma pessoa com problemas, com dificuldades de aprendizado que exigem uma atenção da saúde, né? Então, será que essa não é também uma prática xenofóbica que a gente faz sem refletir sobre ela, né? Acho que o currículo tem um pouco dessa função também, de trazer algumas dessas experiências para a gente refletir sobre elas e evitá-las por meio das ações todas que a Tatiana falou, né? Escancara, aproveitando rapidamente aqui, escancara práticas de discriminação que já estão correntes, que muitos professores conhecem na escola, mas não querem falar sobre a sua existência. O currículo, ele não só promove e incentiva a multiculturalidade, como ela coloca o dedo na ferida, para apontar para as pessoas que determinadas situações ocorrem e elas devem deixar de existir por razões óbvias, né? Nesse caso, discriminação. Outro ponto, além do autismo, que foi mencionado, é o preconceito que tem, especialmente com bolivianos, e tem a discussão do trabalho escravo, como mencionei anteriormente. Então, já fui em muita escola de norte a sul da SME fazer visita e reunião, e a gente ouve essa escola nos corredores a reprodução de que os bolivianos são escravos, que os filhos dos bolivianos são sujos porque trabalham e os pais moram no mesmo local. Então tem um conjunto todo problemático aí que também está colocado, acho que no currículo, uma discussão sobre esses princípios. Já cheguei a entrevistar um estudante que falou em caso de suicídio. Ele tentou suicídio por conta das práticas de xenofobia que tinha no corredor da escola. Uma escola super bem intencionada, com um trabalho bacana pedagógico, mas faltava naquele momento uma escuta para perceber nas entrelinhas o grau, a intensividade e a brutalidade dos preconceitos que acontecem contra os imigrantes. E nesse estudante foi um caso gravíssimo. Ele tentou o suicídio se cortando com 13, 12 anos mais ou menos. Foi um caso grave. E a partir do momento que a escola mudou a postura de acolher, de tentar falar com os pais, de valorizar a cultura boliviana, esse estudante ele modificou. Eu não conseguia acreditar que aquele que falava para mim, que era tão bem amigável, ali todo transitando bem pelo corredor, tinha cometido suicídio por isolamento e por xenofobia. Então, só para ver como que a escola ela consegue impulsionar quando ela escancara o preconceito e mostra para todo mundo para mudar como que tudo melhora, inclusive o rendimento escolar. O fracasso escolar acaba estando articulado com as práticas de xenofobia, né? O estudante que não se dá bem, que ele é escanteado, ele não vai provavelmente ter um bom rendimento escolar, ele vai querer ficar silenciado para sempre, inclusive na sala de aula. Então, é isso. A Elisângela Janone, professora Elisângela, concordo com a Adriana de Carvalho. Quando esse material vai chegar na escola impresso, quais serão os fóruns de discussão e formação? A ótima pergunta da professora Eliane, eu acho que é mais para mim, né, para a secretaria. A chegada do material se dará no primeiro semestre de 2021. Então, durante o primeiro semestre, as unidades receberão as unidades da rede, me perdoem que a rede é uma só, né, mas as unidades diretas e as unidades parceiras receberão algumas unidades do material. E em relação à formação, professora, nós faremos, então, inicialmente, discussões virtuais. É possível que o NER lance um curso de 20 horas, tal qual fizemos o Vivências Antirracistas, tal qual tem o Portas Abertas. A ideia é que tenha um curso para formá-los. E aí, qual que vai ser o conteúdo do curso? O currículo. Então, durante as 20 horas, vocês vão conhecer o currículo. E em relação a ações maiores, webinários, lives e organizações, e convidaremos aqueles atores que foram ouvidos, as professoras e professores que foram ouvidos durante o processo para a escrita do material. E eu penso que com essa pergunta nós finalizamos a live de hoje.
Então, quero agradecer a todas e todos que nos ouviram, que estiveram aí, dizer do nosso prazer de estar com todos. Eu vou passar aí a palavra primeiro para a Tatiana, depois para a Camila, depois para o Tiago, para vocês falarem as últimas palavras e finalizar esse momento. Bom, eu gostaria de agradecer a todas e todos que participaram. Vi nos comentários também que a Frida está presente, a Frida da Presença América Latina. Que bom te ter aqui conosco. Queria agradecer a todas as professoras, todos os estudantes, todas as pessoas que a gente teve contato e que nos ajudaram a construir esse documento, que eu penso que é um documento de extrema importância, para que, de fato, a população migrante possa ter um acesso pleno ao direito à educação. A gente tem que pensar, de fato, em como essa acolhida deve ser feita, e essas muitas e múltiplas iniciativas que já vêm sendo realizadas demonstram como a rede já está atenta a esse tema e como muito já tem sido feito. E aí fica um convite à leitura do documento e à troca entre as unidades educacionais, porque tem tanta gente já fazendo tanta coisa, que eu acho que, para além do documento, eu acho que serve também de estímulo e convite ao debate sobre o tema. Bom, muito obrigada. Vou aproveitar a deixa da Tati, agradecer também a todo mundo que contribuiu com esse currículo. Foi um processo muito legal de ser feito. A gente ia se apaixonando por ele, a cada pessoa nova com quem a gente conversava. A gente fala dele em todos os lugares, né, Tati, Tiago, todos os lugares que a gente tem oportunidade. Espero que vocês também façam isso, porque acho que é assim que ele vai ganhando vida, né, no sentido de deixar de ser um papel e se tornar algo consistente que, de fato, promova o acesso a direitos e a cidadania local de imigrantes, né? Não podia deixar de agradecer especialmente a Tatiana, que eu comi essa bola na hora do começo da minha fala, mas fica aqui meu agradecimento de tê-la como amiga e parceira. Desse ano foi muito importante termos trabalhado juntas, um ano difícil para todos, né? A Jussara, uma pessoa muito querida, que eu também tive o prazer de conhecer, o Tiago, que eu já conhecia, mas agora ficou mais próximo. É uma pessoa muito criativa e muitas das poesias que estão ali naquele currículo são, sim, de recuperação, assim, do Tiago, né? Então, vamos já reconhecer isso. E a Jaqueline, com quem tive pouco contato, mas também foi um contato sempre prazeroso. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso. Olá, voltando. Gente, olha, eu vou encurtar aqui, vou deixar um beijo novamente gigante. Quero saudar esse quarteto aqui, fui muito feliz mesmo, salvou muito para mim do 2020, foi um ano muito tumultuado em todos os termos, mas trabalhar criativamente com essas mulheres foi muito bom, os diversos encontros que a gente teve para discutir tudo. Então, Jussara, agradeço imensamente a confiança e a credibilidade que você deu para nós na Repórter Brasil, desde que já assumiu a coordenação. Então, estreitamos os laços. Essa parceria institucional entre a Organização da Sociedade Civil, a Repórter Brasil e a SME, eu acho que foi um trabalho muito brilhante esse ano. A Tati e a Ká, um beijo gigante. Continuaremos ainda juntos, ficou para a história já, tá dado. E, gente, saudar todos os educadores e educadoras que estão nos assistindo, que tiveram que trabalhar à distância, enfrentando, reinventando, fazendo a coisa acontecer para a peteca não cair e garantir acesso a direitos da escolaridade dos estudantes e das famílias. Então, um beijo e um parabéns para vocês, tá? Vocês merecem. Para quem é de Digiped, das DREs, que já participou das nossas formações ou não, também fica um abraço. E aí, a Cá, parece que a gente combinou aqui. Eu vou terminar com um poema, claro, porque não, que está lá no currículo. Espera lá. Terceira manhã, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele o lance a outro. Então é isso, gente. O currículo vai precisar dessa conexão de idas e vindas e de pessoas. Obrigado, feliz virada, boas festas para todos.
Agora a minha parça, Jaqueline Calado. Nós estamos quase estourando o tempo, mas eu não poderia deixar de agradecer a todos e todas presentes que estão nos acompanhando, agradecer Tatiana, Camila, Thiago, por esse material tão rico, tão potente. Eu não acompanhei tão atuante como a Jussara, porque estava voltada a outras ações, mas é um material que brilha os olhos de qualquer educador. Então, fico muito feliz, muito honrada por fazer parte, ainda que indiretamente, desse processo. Muito obrigada. Eu digo que vocês estão aguardando um material maravilhoso e que muito vai contribuir com as práticas pedagógicas. Convido mais uma vez que vocês venham conhecer o Portas Abertas, se inscrevam, estejam presentes, que também é uma outra política de acolhimento, de direitos e de assistência à população migrante. E agradecer também a minha parceira de trabalho, a Jussara. Nosso caminhar já vem de alguns anos e que tanto tem contribuído comigo. Então, Jussara, muitíssimo obrigada. Foi um prazer, uma honra, um aprendizado, foi bonito. Tudo que nós vivemos. Muito obrigada. E gostaria de agradecer também a Kátia, a primeira intérprete que entrou. Nós tivemos um pequeno problema de conexão, mas o nosso outro intérprete, Daniel, está aqui. Pedimos desculpa, mas vamos continuar. Então, fica o meu agradecimento, boas festas, e que o nosso 2021 possa ser um pouco mais leve para todos, né? Um beijo, gente, muito obrigada. Bom, antes de agradecer, eu vou dizer que a gente vai dar um spoiler agora. Nós vamos colocar, né, Jaque? A capa do Portas. Do Portas, né? A gente dá spoiler de todos, né? Vou tentar aqui rapidinho, tá? Isso, para vocês conhecerem. Quero mais uma vez agradecer Tatiana, Camila, Thiago, Jaqueline. Agradecer também a Kátia e o Daniel, a Ana Carla, toda a equipe das COM, toda a equipe do Multimails. E você, educadora, educador, professora, TE, que está em casa nos assistindo, que educar seja uma premissa e que o acolhimento, que o direito de migrar seja respeitado por todas e todos, e que esse momento seja um momento de convocação para trocar aí, né, as lentes que às vezes ficam turvas, mas que a gente precisa seguir numa perspectiva muito acolhedora e muito respeitosa para todos aqueles que estão no nosso cotidiano. Não apareceu, agora está aparecendo, e é com essa imagem que a gente vai finalizar o momento de hoje. E muito obrigada para todos vocês e todas.